Até agora a gente viu bastante coisa sobre ideias, né? A gente abriu a nossa percepção para enxergar o mundo com toda a sua completude, não só a matéria dele. A gente viu que cada elemento, cada ser, cada ente tem algo para além da matéria, na sua forma, na sua finalidade e na sua eficiência. Além disso, a gente também viu as imagens primordiais. Já começa a ter um direcionamento de personalidade, de uma estrutura anterior que vai dar um direcionamento para a criação de imagens. A partir de agora, a gente vai começar a entrar numa coisa mais prática. Tem muita ideia também, você vai perceber que a criação de imagem, ela comunica o tempo todo. Então, cada elemento da imagem comunica. Porém, a gente já vai começar a ver coisas um pouco mais práticas. Você pode ver que na aula anterior, nas aulas anteriores, principalmente nas de imagens primordiais, a gente consegue ver imagens que trazem essa sensação. E para começar a tornar isso real, a gente vai entrar nas cores. Toda cor comunica algo. Provavelmente você estudou alguma coisa sobre cores na escola. A gente sabia lá, a gente aprendia, né? As cores frias e cores quentes. E aí tinha as cores primárias, cores secundárias e por aí vai. Alguma coisa daquilo a gente vai pegar, mas isso aqui é outro jogo, né? A gente vai ver de forma adulta, olhar de forma adulta para aqueles conceitos. Então muita coisa é válida, né? A gente tem as cores quentes e frias, que isso é interessante relembrar. O que são as cores quentes? Vermelho, amarelo, laranja. Quais são as cores frias? O azul, o verde, o roxo. Cada cor traz uma sensação em si, mas as cores elas são muito usadas em conjunto. Em geral, a gente não vê tanto uma imagem que tem uma cor só. A gente vai ver imagens que tem duas cores, três cores. Tem imagem que tem muito mais, mas isso aqui também leva um conceito, o mesmo que a gente pode aplicar nos arquétipos, nas imagens primordiais. Você não precisa usar tantas cores para ter um resultado legal. Na verdade, é aconselhável que você use até três e ter uma proporção para isso. É importante a gente entender que as cores transmitem sensações por si só, cada cor vai transmitir uma sensação. A sensação, a mensagem que ela transmite também vai alterar de acordo com o contexto que ela está, ou seja, as cores que tem em volta e as imagens também que tem em volta. Outra coisa que influencia na mensagem que a cor pode ter é a cultura de um povo. Por exemplo, a gente passou por uma situação política no Brasil onde a cor vermelha foi associada a um certo grupo político. E as cores da bandeira do Brasil, principalmente o verde e o amarelo, foram associadas a outro grupo político. Então você já começa a perceber, né? Existe um contexto. E além disso, as cores também podem passar uma sensação de acordo com a experiência pessoal de cada um. Mas existe uma base, um padrão, um guia para a gente começar a entender e poder trabalhar em cima disso. Isso aqui é importante. Sempre que a gente vai falar de construção de imagem, é interessante a gente entender essas bases, esses fundamentos e trabalhar em cima deles. Se a gente entende os fundamentos e domina os fundamentos, a gente consegue quebrar as regras. Isso aqui, a partir de agora, é uma coisa que você pode ir internalizando. Então depende do que você quer passar. Às vezes quebrar a regra pode ser justamente o ideal para você passar a mensagem que você quer. Se você quer transmitir caos, se você quer transmitir desarmonia, pode ser interessante quebrar a regra. E assim como os arquétipos, as cores também têm o seu lado positivo e lado negativo. O vermelho no seu lado positivo, ele pode ser usado como uma transmissão de sensação de paixão, de amor, de calor corporal, igual essa imagem aí que vocês estão vendo. A gente tem a boca, você pode perceber que na região da boca ali tem uma luz, né, um amarelo, e o fundo é preto. Então isso aqui também já é interessante você começar a observar essa combinação de cores. O vermelho ele traz essa sensação de algo sensual, assim como nos arquétipos, né, o batom vermelho, roupas vermelhas, você pode ver que vai ser usado nesse contexto. Só que o vermelho também pode transmitir guerra. Dependendo da forma que você constrói a imagem, dependendo dos elementos que você tem, pode trazer essa sensação de caos, de guerra, de sangue, de violência. Aqui a gente tem uma imagem, ó, que parece que é um cenário de destruição. Parece ter uns corpos jogados, carro, não dá para entender se é outro planeta,
mas traz essa sensação caótica, essa sensação ruim de guerra, de violência, de agressividade. O vermelho também pode estar associado ao diabo e ao mal. Também depende das imagens, do contexto, da cultura e da quantidade de vermelho que tem na imagem. Você pode perceber que essa primeira imagem ela tem muito vermelho, é quase 90% vermelho, 5% preto e 5% amarelo nessa imagem de guerra. Já na imagem da boca, a gente tem uma proporção diferente, ó. A gente tem menos vermelho. Tem ali uns 70% vermelho, 25% de preto e 5% de amarelo. Em geral, as cores são usadas numa base de 70, 20, 10. Ou seja, 70% de uma cor predominante, 20% de uma cor secundária e 10% de uma outra cor. Isso não é regra, mas em geral o pessoal usa assim. Também a gente pode encontrar bastante 50-50, né? A pessoa usou duas cores, ou 100%. Não é impossível encontrar esse tipo de imagem. Quando a gente começa a fragmentar demais, colocar muitas cores e muito fragmentadas, essas cores elas perdem força e traz muito caos visual. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado na criação de imagens. Depois do vermelho, a gente tem o laranja. O laranja, no seu lado positivo, traz alegria, sociabilidade. A gente pode ver nessa imagem, é um casal, parece. O cara tá fazendo barba, a mulher, né? Tá um clima sociável. E o laranja também é muito usado em filmes, principalmente. Vocês vão ver que todas as referências que eu trouxe aqui são cenas de filmes. Eles usam para trazer uma alegria, de ambiente caloroso, de ambiente aconchegante, né? Naquela sensação quase de uma memória boa, né? Uma coisa antiga, memória boa. O laranja também ele é muito usado, principalmente no cinema, em combinação com uma cor que chama teal, que é um verde meio água, um verde não chega a ser água, mas é um tipo de verde. Eles usam bastante essa combinação porque elas se contrastam. E a gente vai ver esse tipo de combinação mais pra frente nos esquemas de cor. O laranja também pode ser usado num cenário meio guerra, meio violento, como nessa imagem que a gente está vendo. Também pode trazer a sensação de inveja, ciúmes ou hipocrisia. Depois a gente tem o amarelo. O amarelo traz em si otimismo, felicidade, muito parecido com o laranja. Você pode ver a imagem que a gente usou aqui, que eu usei de exemplo no laranja, ele também tem amarelo. E na imagem dos vermelhos também tem amarelo. Dependendo do contexto, ele traz essa sensação de otimismo, de alegria, de inteligência, de criatividade. E o amarelo também é usado para aumentar a energia mental. Tem muitas marcas que usam amarelo principalmente para instigar a fome, né? Como o McDonald's. O símbolo deles é amarelo. Você pode ver que a caixinha tem vermelho e amarelo, porque traz essa sensação de fome, de ação. E também, no lado negativo do amarelo, a gente pode ver sendo usado como algo tóxico, uma doença, covardia. Em geral, para transmitir essa sensação, eles usam mais puxado para o verde e até mesmo em combinação com o verde, como nessa imagem aqui. Você vê que ela está toda furada de seringa, transmitindo essa coisa de infecção, de doença, de tóxico, traição, ciúmes. Tudo isso pode ser associado ao amarelo. Depois do amarelo a gente tem o verde. O verde, se você começar a observar, ele é encontrado na natureza, nas árvores. Então o verde ele tem essa sensação de vida. Ele comunica vida, harmonia, equilíbrio, renovação. O verde também transmite calma e tranquilidade. Olha essa imagem que a gente está vendo. Um lugar tranquilo. Muitas vezes também é usado combinado com azul. Você pode ver na natureza, tem verde e azul, né? O céu. São a copa das árvores e o azul do céu. E traz essa tranquilidade, essa harmonia, esse equilíbrio. O verde também pode ser usado em conjunto com o amarelo, né? Igual a gente viu. Ou até em conjunto com outras cores para trazer algo tóxico também. Algo de veneno. Você vê que muitas vezes, para representar uma cobra, coloca a cobra como verde. O próprio frasco do veneno, né? Em geral, o rótulo é verde. A gente tem essa coisa tóxica também no verde. Também pode simbolizar decadência, ciúmes. De novo, dependendo do contexto. Olha essa imagem. Tem uma coisa gosmenta aqui, parece um monstro, né? Um perigoso, enfim. O azul transmite confiança, sensibilidade, cuidado.
acolhimento, ele vai favorecer a comunicação e a concentração. Por isso que a gente encontra muito azul em arquétipos, imagens arquetípicas de médicos, cuidadores, psicólogos, porque ela traz essa coisa, essa calma, né? Essa concentração naquilo que a pessoa está falando. Olha essa imagem que a gente está vendo. Todo o ambiente tem vários tons de azul. E a cor predominante é o azul. Apesar da variação de tons, a gente tem o rosa também. E olha o tom do rosa. O rosa ele é um vermelho mais fraco, né? Então ele traz essa coisa do vermelho, da paixão, mas em menos intensidade. E você pode ver que cores parecidas, elas vão transmitir quase a mesma coisa. Você vê o amarelo, o laranja e o vermelho, é mais ou menos a mesma coisa. Estimula energia, otimismo, alegria. Já o verde, o azul, as cores frias, vão mais para o lado calmo, estável, equilíbrio. Mas o azul também pode transmitir tristeza, depressão, solidão. Olha essa cena. Você vê que tem uma banda no fundo. O contexto está falando isso aqui é um ambiente alegre. Mas a expressão da mulher traz essa sensação de tristeza, de solidão até. Parece que ela não tá ali, né? Ela tá de costa para a banda, não tem muita gente, enfim. Essa cena tem bastante azul, quase 80% da cena é azul. Até a pele dela é meio azulada, né? A roupa dela é meio vermelha, meio alaranjada, até parece ao meu olho aqui no monitor, mas ainda assim traz essa sensação, porque o vermelho da boca dela e da roupa dela não tá tão saturado, então é uma cor mais morta, tem menos vibração, menos saturação dessa cor. Depois a gente tem o roxo. O roxo é engraçado que nos filmes, principalmente, tem até um ditado que fala assim, ó, If it's purple, somebody's gonna die. Traduzindo se tá roxo, se tem alguma coisa roxa na cena, é porque alguém vai morrer. Isso pode ser fisicamente ou espiritualmente, né, ou simbólico. Então você pode reparar, começa a reparar os filmes que você assistir. Se começa a aparecer uma cena muito roxa, ou se tem um personagem que começa a usar roxo, vai acontecer uma morte. E não necessariamente uma morte física, pode ser uma morte espiritual, uma morte simbólica de uma nova fase, né? Uma fase está ficando para trás e começando outra fase. E o roxo ele traz muito isso. A espiritualidade, a conexão com o outro lado, a magia, o mistério, o luxo, principalmente, até porque o roxo antigamente era uma cor muito difícil de ser feita mesmo, era um pigmento muito difícil de fazer. Até no velório da rainha tinha uma coisa roxa ali. O roxo ele estimula a intuição e a imaginação. Olha essa cena aqui. A gente tem bastante roxo, que muito provavelmente simboliza, nesse caso aqui, uma conexão com o outro lado. Você vê que tem algumas luzes ali que parece que o menino está olhando até para o universo, né? Tem um pouco de verde, então 5% de verde, 5% de amarelo, meio alaranjado, e aí o resto é roxo. 90% de roxo, né? No lado da sombra, o roxo também pode simbolizar decadência, melancolia, luto. Nessa imagem aqui a gente pode ver, ó, tem o azul e tons meio roxos, né? O dinheiro, a mulher em estado decadente ali, deitada. O olhar dela é triste, ela tá com um cigarro na mão. De um ambiente meio decadente, né? Um ambiente meio depressivo até. Depois a gente tem o branco. O branco é interessante que no Oriente ele simboliza luto. Aqui no Ocidente é diferente, né? A gente tem o branco como pureza, inocência, novo começo. E muitas vezes o branco é usado para chamar atenção para aquilo que você quer mostrar, né? Então, no caso dessa senhora aqui, a gente tem toda a inocência, a pureza, mas também o nosso olhar vai direto para ela, porque é a única coisa que tem na imagem. Então traz esse vazio no bom sentido, tipo, olha para cá, é para cá que você está olhando. Do outro lado, negativo, também a gente tem o vazio, a gente tem a frieza, pode simbolizar também a morte total. E por fim a gente tem o preto. O preto também é muito associado ao luxo, mas você vai ver várias combinações do preto, como é uma cor neutra, né? O branco, o preto, como são cores neutras, assim como o cinza, os tons de preto e branco, né? Eles vão ser suporte para outras cores. Então, dependendo da quantidade de preto que você coloca numa imagem, vai ter uma sensação.
O preto ele pode transmitir luxo, como nessa imagem aqui, em associação com o branco também, né? Um casaco de luxo, as correntes ali, dá pra você ver que é um cantor que provavelmente está falando sobre ter dinheiro ou algum tipo de ostentação, né? Alguma coisa assim, não conheço o cara, posso estar totalmente errado, mas me passa um pouco essa sensação de cantar música sobre luxo. O preto também pode representar luto, principalmente aqui no Ocidente. Tem o mistério, a elegância, poder. A gente vê em arquétipos de governância, mago, muitas vezes o preto também é muito utilizado. O preto também pode simbolizar o desconhecido e infinito, assim como o universo, né, além da Terra. E no lado da sombra, o preto simboliza morte, luto, o mal e o desconhecido também no lado negativo. Assim como nessa imagem aqui, você vê que a menina está cercada por escuridão, né? Então passa uma sensação de que tem algo desconhecido, estranho, provavelmente ela possa estar em perigo, principalmente por causa do ângulo que a câmera está filmando ela. Isso aqui a gente vai ver também sobre esses ângulos, como que isso influencia na criação de imagem. Então a gente viu que as cores elas têm significados individualmente, porém elas precisam de um contexto da combinação de cores que a gente tem ali, da cultura e até de experiências pessoais. Uma outra coisa que a gente viu é que as cores, elas em quantidades diferentes, elas vão trazer uma sensação. E eu dei aquele guia, né? Em geral, o pessoal usa 70% de uma cor, 30% de outra, 80% de uma cor, 20% de outra. E aí vai fragmentando. Isso depois a gente vai ver bastante exemplos em todas as áreas, tá? Tô mostrando bastante filme, pessoas, para a gente ir vendo isso em situações reais. Mas ao longo do curso a gente também vai ver fotos de produtos específicas ali para você conseguir criar imagens nesse sentido também. E a gente também tem as combinações de cores, que isso aqui é muito importante você saber. E tem um site que vai ficar muito mais fácil de você entender essas combinações e até criar algumas combinações, que é o site Adobe Color. Eu deixei no resumo da aula aqui tudo certinho até esse site, para você poder entrar lá, é gratuito. Eu vou mostrar aqui no computador conforme eu vou falando desse tipo de combinação. Uma combinação muito usada é a combinação de cores análogas. Cores análogas são aquelas vizinhas, né? As cores que estão ali do lado na roda de cores. A gente tem essa roda de cores aqui, onde você pode ver representado todo o espectro de cor, né? Do vermelho pro azul, pro verde, pro amarelo, que vai no meio tem o laranja e as tonalidades. Aqui tem o magenta, né? Que é o nome dessa cor aqui, rosa, meio roxo. O ciano. Então a gente vai ter todos os espectros aqui, isso aqui vai ficar muito comum você ver e trabalhar essa roda de cores. Então quando a gente está falando de uma cor análoga, a gente está pegando essas cores do lado e podem ser usadas 10 cores análogas, né? Mas em geral a gente usa 3, 4, igual você viu em algumas imagens que a gente passou. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse tom de azul. Quais são as cores análogas do azul? O roxo, violeta, né? Um azul mais claro, um outro tipo de azul mais escuro, outro tipo de violeta, um lilás. E aí se eu pego esse azul aqui, eu posso habilitar os controles e eu posso mudar aqui, ó, o tom e ele já vai me dando outras cores análogas, ó. Até o código da cor que você vai poder usar caso você esteja criando um design, né? No Photoshop, em ferramentas assim, você vai ver que tem lá para você digitar esse código. E aí você consegue controlar, ó. Eu quero mais escura, ela vai me dar as análogas do mais escuro. Se eu quero mais clara, vai me dar as análogas também de tons mais claros. Cores análogas, elas não destacam tanto nenhum objeto. Elas vão trazer uma harmonia para a imagem. Então, se você quer criar uma cena com produtos, por exemplo, pega cores análogas para você criar essa harmonia. Se você quiser destacar um produto, já é um outro tipo de combinação de cores, como, por exemplo, o complementar. As cores complementares são cores que destacam uma das outras. Então, por exemplo, aqui, ó, você vê que tem o violeta e esse tipo de verde esquisito. Se a gente pegar esse violeta e pôr no lado do azul, você vai ver que as cores complementares são o laranja e suas variações, né? Um laranja menos saturado, um laranja mais saturado, um azul menos saturado. A cor complementar do verde é o vermelho. E aí você vai vendo que tem as nuances, ó. Se eu vou puxando aqui para o roxo, para o magenta, ele também vai mudando o tipo de verde
que acontece? Em geral, você pode pensar que as cores frias complementam as cores quentes. Uma outra forma de simplificar também as cores análogas é pensar que as cores quentes são análogas entre si. Então, o amarelo ele vai ser análogo aos tons mais alaranjados e mais avermelhados. As cores frias, elas são análogas entre si também. Então, o azul é análogo ao tom mais esverdeado e ao tom mais magenta, né, mais roxo. Cores complementares são usadas para destacar alguma coisa. Então, você pega ali 70% de um cenário azul e coloca um produto amarelo na frente, ou uma pessoa vestindo amarelo, aquela pessoa vai destacar, ela vai pular, ela vai criar profundidade. Se você tem um fundo totalmente verde, uma paisagem verde, putz, eu quero destacar a pessoa lá, põe um vermelho. Ela vai chamar atenção para ela. Não, não quero destacar, eu quero que ela se misture com a natureza, mas eu quero ser capaz de ver ela. Então você pode ir para um lado mais azul. Além do complementar, a gente tem a tríade. A tríade você vê que ele separa aqui como se fosse um triângulo, né? Então a gente tem o amarelo, o ciano e o magenta aqui. A tríade ela é muito usada para trazer criatividade. Ela é uma combinação um pouco mais caótica, que ela vai trazer essa sensação mais alegre ou mais confusa. São cores quase análogas, né? O magenta e o azul, só que você vê que tem uma distância ali. E no meio dessa distância a gente tem uma cor complementar. E aí já é uma outra dica, ó. Você pode usar cores análogas e colocar uma cor complementar para destacar o assunto que você quer destacar. E aí isso aqui, ó, entrar nesse site e explorar as cores e as combinações é um ótimo exercício. E depois você pode até salvar as paletas de cores que você criou dentro de uma biblioteca. E aí você vai tendo esses recursos. É uma coisa que designers, arquitetos, fotógrafos vão fazer bastante, porque aí você, vamos supor, eu vou criar uma determinada imagem, eu quero passar uma sensação mais inocente. Lembra lá do arquétipo? Quais são as cores mais inocentes? Ah, eu posso usar cores mais claras, menos saturadas. Posso fazer com uma tríade? Não sei, né? Vai ficar uma coisa mais criativa, mais criador, não tão inocente. Além da tríade, a gente tem outros modos, né? O monocromático, que é a mesma cor, só que em tons diferentes, né? Com saturações diferentes, autoexplicativo. Tem o dividir complementar, que aí já pega mesmo cores mais próximas, análogas, e uma totalmente oposta, né? Totalmente complementar. A gente tem o quadrado, que também vai ser usado para trazer essa coisa de caos, de confusão, de criatividade, de bobo da corte, muitas vezes, né? Um palhaço, alguma coisa assim. Tem o composto, que é parecido com o quadrado, né? Mas ele já traz uma coisa mais complementar, quase. Tem as sombras, que é parecido com o monocromático, só que ele vai trazer uma cor mais clara e todas as outras mais escuras. E aqui no site também você pode personalizar. Em geral, você vai encontrar muito esquemas análogos, tríades, complementar e quadrado, tá? Então, o que eu recomendo? Escolhe um tipo de combinação, combinações análogas ou tríades, por exemplo, e vai treinando. Vai treinando o seu olhar para ver isso na rua. Vai treinando o seu olhar para ver isso nas cenas que você está vendo, nas fotografias, na natureza. Na natureza a gente tem o marrom, o verde e o azul. Que esquema de cor é esse? Poxa, eu gostei, pareceu legal, marrom, verde e azul, porque já está na natureza. Vou lá pesquisar, então vamos ver. Será que é o análogo? Não é. Será que é o complementar? Pô, também não é. Mas pode ser uma tríade. Vamos ver se é a tríade. Olha lá, é quase uma tríade, né? A gente tem o verde, aqui seria o marrom, né? Algo do tipo marrom, e o azul do céu. E para fechar essa aula, eu vou recomendar um livro, se você quiser se aprofundar nisso. Aqui a gente já tem uma base muito boa para começar a entender isso na criação de imagens e a gente vai ver isso na prática depois. Mas se você quiser aprofundar nesse tema, uma leitura que eu recomendo é o livro Psicologia das Cores. Lá tem bastante coisa sobre cada cor, sobre as combinações de cores. Tem combinações que eles fizeram testes, né, com as pessoas mesmo. Tipo, o que você sente com essa combinação de cor? E aí a pessoa vai falar. Ela fala assim, natureza. Não, isso aqui eu lembro infância, inocência e tudo mais.
Então é bem interessante, está tudo no livro lá, vale a pena. Não é um livro tão baratinho, mas é um livro importantíssimo para você conseguir criar imagens que tenham cores impactantes, cores que comunicam principalmente aquilo que você quer.